Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de Introdução ao Estudo do Direito. Vamos lá então para a nossa aula de número 8, Conceitos de Fontes do Direito. O que a gente vai ver nessa aula de hoje? Vamos falar sobre a classificação das fontes, fontes materiais, fontes formais, a lei e o seu processo de produção. Ok? Tem uma excelente aula, vamos lá. Então vamos começar com a conceituação de fontes do direito. A ideia de fonte, não é? A palavra vem do latim, fons, que quer dizer nascente, de onde algo tem a sua origem, de onde algo é produzido. Então, essa concepção inicial ela é importante para a gente entender quais são as fontes, né, de onde vem a origem do direito, que ele não é apenas a lei. A gente tem a tendência de achar que o direito é apenas a lei escrita, tal como está no, no Vadimeco, né, na Constituição, enfim, tudo, mas não. O direito tem várias fontes e vamos falar sobre elas hoje. Vamos começar a falar então, classificação das fontes materiais. O que são as fontes materiais? Esse termo ele é muito recorrente em questões, em textos, né, falando sobre os princípios do direito. Então, é importante a gente ter ele bem claro. Os fatos sociais e as próprias forças sociais criadoras do direito. Quando fala fato social, as próprias forças, está falando da vida das pessoas, ou seja, das próprias situações cotidianas. Então, são determinados embates que existem na sociedade que vão criar determinado assunto, e aquele assunto vai criar uma fonte do direito. A gente tem vários exemplos, como o caso do cheque pré-datado, que em tese não existe, mas como basicamente a maioria dos brasileiros usa ainda, enfim, ele se tornou um fato social, e por isso o próprio STF entendeu que um cheque pré-datado, por exemplo, não pode ser depositado antes do dia, mesmo que um cheque pré-datado seja algo que não exista em tese. Mas os hábitos também fazem direito, né? Os costumes fazem o direito. Então, essa situação do cheque pré-datado é uma fonte material. Essas fontes não são direito ainda pronto, perfeito. Eles são como se fossem o substrato, não é? Eles funcionam como se fossem material para a formação do direito. E aí a gente está falando de fatos sociais, econômicos, políticos, religiosos, morais e assim por diante. As fontes materiais do direito se dividem em dois tipos: as diretas ou imediatas e as indiretas ou mediatas. O que são as fontes diretas ou imediatas? São aquelas que criam as normas jurídicas, que são apresentadas pelos órgãos legiferantes. O que é um órgão legiferante? São os órgãos que possuem a capacidade, possuem o poder de criar e estabelecer leis. Essas são as fontes diretas, materiais diretas ou imediatas. Já as fontes materiais indiretas são os próprios fatos, né? São os próprios acontecimentos do dia a dia que acabam tendo consequências jurídicas e acabam sendo protegidos pela norma. Como esse caso, por exemplo, do cheque pré-datado que a gente falou alguns minutos atrás. Bom, fontes materiais diretas ou imediatas. A gente falou que quem produz as leis nesse campo são os órgãos legiferantes. Quem são eles? Vamos dar uma olhada aqui. O poder legislativo, que é quem elabora e faz com que as leis entrem em vigor. O poder judiciário, que elabora jurisprudência e, excepcionalmente, vai legislar. A própria sociedade, quando ela consagra determinados hábitos e costumes, como a gente já citou, o poder executivo, quando excepcionalmente elabora as leis, porque não é o foco principal do poder executivo, elaborar leis é um poder constituído para o legislativo, mas excepcionalmente o executivo também elabora leis. E claro, os doutrinadores, quando desenvolvem trabalhos e elaboram doutrinas sobre determinado assunto que funcionam como substrato para os aplicadores da lei. Então, se você pegar um caso desses tribunais, o STF, STJ, enfim, qualquer tribunal, eles vão usar o quê? Vão usar os doutrinadores para embasar, fundamentar aquelas decisões.
Fontes históricas. As fontes históricas são os documentos, né, são a coleção dos arquivos de leis de outros tempos, que elas funcionam como um substrato para se refletir, ok, a produção de leis novas, fazer comparação entre elas, ou até desmistificar, de repente, alguma informação que ficou aí perdida no tempo, né, para a criação de leis novas mais conscientes, mais claras, né? As fontes formais: lei, os costumes, a jurisprudência e a doutrina. O positivismo jurídico ele vai defender a ideia de que fora do Estado não há direito, já falamos sobre isso. Então, olha só, as forças sociais, os fatos sociais, eles seriam apenas uma causa material do direito, seriam apenas a sua matéria-prima de elaboração. Sendo assim, para o positivismo jurídico, as fontes formais, fazendo aqui, né, uma alegoria, uma metáfora, na verdade, né, as fontes formais elas seriam as artérias, ou seja, leis, costumes, jurisprudência e doutrina seriam as artérias, e os fatos e as fontes nas quais correm, né, eles se manifestam as fontes materiais, ou seja, os fatos da vida, tudo o que pertence, não é, ao mundo concreto seria o sangue que passaria por dentro dessas artérias. Ou seja, segundo essa teoria, segundo essa ideia do positivismo jurídico, as fontes materiais elas não se constituem em direito, elas seriam apenas uma forma de ajudar na elaboração das leis e elas seriam o próprio objeto das leis, mas não entrariam como lei propriamente dita. Então, de forma mais esquemática, a gente tem aqui, ó, fontes do direito, não é? De produção, o Estado. Então, nós temos as fontes que são imediatas, leis, e os costumes, lembrando que o costume ele cria direito, certo? Ele cria jurisprudência, ele cria, enfim, uma série de outras coisas que colaboram, né, que corroboram uma determinada decisão. E temos as fontes mediatas, cuidado aí, tá? Mediatas, que seria a doutrina e a jurisprudência. E aqui a gente está falando de um material que ele produz lei de forma muito clara, muito imediata. Então, a jurisprudência, a gente já viu, é um conjunto, né, de decisões de um determinado tribunal sobre um tema específico. Aquele conjunto de decisões vai criar lei também. E a doutrina, já falamos, não é? É esse estudo mais aprofundado de alguns pesquisadores sobre um tema que é usado para fundamentar decisões. A lei e o seu processo de produção. Ora, se a lei é a fonte formal imediata, olha só, toda vez que a gente fala fonte formal, ela é o oposto da fonte material. A fonte material ela está baseada na mediação. Já a fonte formal, ela não é uma forma de mediação, ela é uma forma de imposição. Então, se a lei diz que algo deve ser feito, não deve ser feito, é obrigatório ou não, no caso não obrigatório não tem essa ideia, mas no caso quando diz que algo é obrigatório ou algo não deve ser feito, nós estamos falando de uma imposição da lei. Então, quando fala fonte formal imediata, a gente está falando daquela lei que ela não pode o tempo todo se flexionar ou ficar dando um jeitinho para cada um. Ela vai funcionar de forma um pouco mais rígida para todos. Já as fontes materiais não, é a própria substância da vida, não é? Ou seja, a própria relação entre as pessoas que criam determinados fatos sociais. Então, fonte formal imediata, lei. E a gente vai falar um pouco agora sobre o quê? A produção dessa lei. Como é que funciona o processo de produção de mais essa fonte do direito? O processo de produção da lei vai seguir algumas fases e atos que vão desde a apresentação do projeto até a sua concretização, tornando, por fim, aquela determinada lei obrigatória. Qual é a sequência que um processo de produção de uma lei segue? Começa com a iniciativa, que pode ser popular ou pode vir da própria Câmara, enfim, ou do Congresso.
discussão e votação, aprovação. Então, ela vai para o presidente, no caso, estamos falando de uma lei federal, certo? Vai para a sanção ou veto. Após isso, temos a promulgação, publicação e entrada em vigor. Lembrando aqui só rapidamente que entre a promulgação e a entrada em vigor, a gente vai ter um espaço, ok? Um espaço de tempo, falaremos sobre isso em outras aulas, que é justamente um espaço em que a lei ainda não está funcionando, certo? Ela está em stand-by. Atos do processo legislativo. Então, se esse processo de produção de leis é uma consequência, uma sequência de atos, vamos falar um pouco agora sobre que sequência é essa, que atos são esses. Vamos começar aqui com a iniciativa legislativa. Uma lei, mesmo sendo popular, ou partindo do próprio legislativo, de toda forma ela vai ter que ser encaminhada até uma casa legislativa. Então, por isso que a gente meio que deixa claro que a iniciativa é legislativa. Então, aqui é a faculdade que se atribui a alguém ou a um órgão para apresentar projetos de lei. Quem tem essa competência? O legislativo. No caso, a gente está falando das câmaras, não é? No caso de uma lei federal, a gente está falando do Congresso como um todo, né? Qualquer uma das casas pode propor um projeto, portanto que ele siga todo o percurso que a gente falou agora. Então, a gente pode ver isso nos artigos 60 e 61 da sua Constituição, no parágrafo 2º também do artigo 61. Aí a gente vai ver basicamente como pode ser feita uma emenda constitucional, ou seja, como você pode acrescentar, retirar, retificar alguma coisa. E no artigo 61 é justamente falando sobre quem tem a competência para propor determinadas leis, e aí ele vai falar de forma clara quais são os órgãos competentes. A votação é um ato coletivo, então ele é feito em cada uma das casas, mas tem que obedecer a uma sequência. E ele não é votado assim a qualquer momento. Antes, nós temos estudos e pareceres de comissões técnicas e profissionais, enfim, que são chamados para debater em plenário, debater nas câmaras. Então, você já deve ter visto, por exemplo, na TV, fala CNJ, CNJ, né? Então, a Comissão Nacional de Justiça, você tem lá uma série de profissionais que são chamados para debater, para dar sua opinião técnica sobre aquele assunto. Tudo isso antecede a produção de uma lei. É um ato de decisão, né? A votação é um ato de decisão. Você vai ver isso nos artigos 65 e 66 da Constituição. No 65 ele fala sobre o projeto de lei, né? Quando ele é aprovado, vai ter que ser revisto pela outra casa e assim por diante. Então, vamos na sequência. Atos de processo legislativo. A votação. Votação ela pode ser por maioria simples, e aí você tem isso no artigo 47 da Constituição. Isso para a lei ordinária. A lei ordinária é uma lei mais geral, ela é menos específica, por exemplo, do que a lei complementar. Então, como ela é mais geral, ela exige um processo de maioria simples. Maioria absoluta dos membros das câmaras para a lei complementar, que já é, como o próprio nome diz, ela já é mais específica, ela é mais abrangente e ela tem impactos mais fortes na vida das pessoas. Então, exige aí uma quantidade maior. Maioria de 3/5 dos membros das casas do Congresso para aprovação de emendas constitucionais. E aí sim, quando chega em uma emenda da Constituição, nós temos um sistema mais rígido ainda de votação. Sanção e veto. Sanção e veto são dois poderes que o presidente da República, vamos pegar aqui, né, leis federais e também emendas à Constituição, fica mais simples da gente entender por ser um processo mais publicizado e a gente vê muito na TV, lê muito no dia a dia sobre isso, não é? São de assunto bem mais amplo do que apenas de um Estado. Então vamos falar de forma, quando falar em lei e tudo isso, a gente está vendo aqui de forma no âmbito do federal. Então, sanção e veto são atos, né, de competência do presidente da República. Só ele pode sancionar ou vetar. O que pode ser? A sanção e veto, né, apenas para projetos de lei. E o que pode ser projeto de lei?
você vai no artigo 48 da Constituição e lá vai elencar de forma, se eu não me engano, exaustiva, basicamente todos os assuntos, isso mesmo, de forma exaustiva, todos os assuntos que podem ser tratados como projetos de lei. E aí a gente vai desde o sistema tributário, arrecadação e distribuição de renda, passando pela concessão de anistia, criação e extinção de ministérios e assim por diante. Nós temos aí 15 incisos que regulamentam o que pode e não pode ser projeto de lei. A sanção, cuidado com esse termo, sanção, lá no direito penal quer dizer outra coisa. Aqui, sanção quer dizer que o presidente, o chefe do Poder Executivo, ele está expressando, certo, que ele está aderindo àquela ideia, ele concorda com ela. Então, essa concordância, né, essa sanção, ela pode ser expressa, que é quando o presidente ele assina e diz, ó, está sancionada determinada lei, ou tácita, que é quando ele não faz nada, ele não assina, ele não se pronuncia. No silêncio do chefe do Poder Executivo, fica entendido que ele concordou com aquilo. O veto é o contrário da sanção. É o modo pelo qual o chefe do Executivo ele vai exprimir a sua discordância. Então ele vai dizer não concordo e vai ter que dizer não concordo com essa parte, essa ou essa, ou então não concordo com nada. Tá? Estamos em total discordância aqui. Então o veto pode ser total, né? Que é esse exemplo quando ele diz, ó, nada que me agrada, ou parcial, que é quando atinge somente algumas partes. E aí, depois de sancionada, né, no caso dos vetos, volta para as casas, né, para a casa legislativa, e aí eles vão, enfim, tem todo aquele processo de ver o que pode ser feito, alguma alteração que possa, de repente, passar sem vetos, né, para o presidente, e depois ele vai sancionar total ou parcialmente. E aí, depois desse processo, vem a promulgação. Então, cuidado com esses termos. Uma norma promulgada quer dizer que ela passou por um processo legislativo proveniente de uma votação. Como exemplo, a gente tem a Constituição de 88. Uma norma outorgada, ela é imposta. Não existe um processo de votação e nem de discussão com o grande público, nem com especialistas e nem nada. Ela é imposta, ela é voltada de forma interna, quando um grupo específico de pessoas faz isso, e ela é outorgada. A partir daquele momento, ela tem a autoridade de uma Constituição, mesmo sem ter passado por um processo de votação. Como exemplo, nós temos aí o AI-5, né? Técnica legislativa. Vamos ver agora alguns pontos essenciais para a gente entender como funciona o processo de criação de leis. Então, quais são os termos que fazem parte de um processo de elaboração de lei? A lei deve ser elaborada observando as seguintes normas. Se for uma lei federal, vai ter que observar todos esses artigos que você está vendo aí, do artigo 2º até o 165. Se for uma Constituição do Estado, ela vai ter que prestar atenção em relação a isso também, não é? E o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado. Tudo isso precisa ser levado em conta quando vai se elaborar uma lei. Os passos da elaboração legislativa. Bom, preciso definir a matéria que vai ser normatizada, qual é o assunto, verificar a possibilidade jurídica, ou seja, se não é anticonstitucional, inconstitucional, se não, de repente, é uma norma que acaba falando a mesma coisa que outra, ou que acaba te obrigando a fazer o que uma outra lei não te obriga. Enfim, verificar a consistência daquela lei com o restante das leis que já existem. Verificar estudo da matéria, pesquisa da legislação e jurisprudência, ou seja, verificar se aquela lei ela está de acordo com todo o sistema normativo que já existe. Porque se você inclui uma lei ali que de repente tenha não esteja de acordo, aí tem todo um processo de revogação dessa lei, o que gera mais trabalho e perda de tempo. Elaboração do anteprojeto, revisão desse anteprojeto e a redação final. Nós temos a parte preliminar, que é quando temos a epígrafe.
Epígrafe vai indicar o tipo de proposição. É o que? Um projeto de lei? É um projeto de lei complementar? Projeto de resolução? É uma proposta de emenda à Constituição? E assim por diante. A ementa, ela vai resumir de forma clara o conteúdo daquele ato. A ementa não tem uma função dentro do direito, uma função prática mesmo. A ementa tem uma função mais de arquivamento, de se ter, para o futuro, uma ideia clara de para que aquela lei foi criada, como ela foi criada, enfim, algo que seja mais amplo do que apenas o texto de lei, que é sempre um texto muito sintético. Depois temos a fórmula da promulgação. Lembra? A promulgação é quando aquela lei está prestes a entrar, a entrar em vigor. Então, tem um texto, uma fórmula, né, textual que diz que aquela lei foi promulgada. Deve indicar a autoridade ou órgão legiferante, né, que aquela lei ela foi decretada, né, ou seja, usa os seguintes termos: decreta, resolve e promulga. Como é feita a parte normativa? Então vamos aqui relembrar alguns assuntos que são básicos e extremamente importantes quando falamos sobre leis, para entender o que você está lendo. Então, nós temos o artigo. O artigo é aquela frase na qual nós encontramos o comando normativo. Geralmente, na verdade, em 100% dos casos, ela é um parágrafo apenas, não é extensa, caso seja, talvez ela tenha que se desdobrar. Sua numeração será ordinal até o número 9. Daí para frente vai ser cardinal, ou seja, você vai ler artigo 1º, 2º, 3º, 8º, 9º, artigo 10, 11, 12 e assim por diante. Quando a lei for composta somente por um artigo, vai aparecer lá, ó, artigo único. Deve ter sempre um comando normativo fixado no seu caput. Caput quer dizer a cabeça do artigo, ou seja, é a íntegra do texto do artigo, né, que deve ser claro, preciso e sintético. As palavras escritas em outra língua, que de repente componham aquele artigo, tem que estar em itálico, negrito ou aspas. As frases iniciam sempre com letras maiúsculas e terminam com um ponto final, e a abreviatura se faz ART, sempre com a primeira letra em maiúsculo. Bom, e o parágrafo? O que é o parágrafo? Primeiro, ele tem aquele símbolo, certo? Que é um símbolo que indica que dali para frente nós temos um parágrafo. Ele serve para completar o sentido ou abrir exceções dentro do artigo. Então, digamos que é um artigo extenso que ele vai propor uma qualificadora para um determinado crime ou uma exceção para uma determinada lei. Abre-se um parágrafo para inserir aquele complemento. Quando for somente um parágrafo, vai aparecer a palavra parágrafo único. E aí você não vai precisar utilizar o símbolo, né? Você não vai ver o símbolo. Quando ocorrem desdobramentos, nós chamamos de incisos. Olha só, o inciso ele é usado tanto para enumeração, lembra do artigo que a gente falou da Constituição? Então lá você vai ter os incisos, cada um dos incisos prevendo uma possibilidade. Sua numeração será em algarismos romanos e vai ser lido de forma normal, como se fosse cardinal mesmo. 1, 2, 3. Começa com letra maiúscula e vai terminar com ponto e vírgula. Isso em todos os casos, certo? Os desdobramentos dos incisos, então vamos lá, sem perder o foco. A gente tem o artigo, a gente tem o parágrafo se desdobra em inciso e o inciso vai se desdobrar em alínea. A linha é utilizada para numerações de um texto do inciso. Então, digamos que ele abriu uma exceção no inciso e agora ele vai dizer quais são os casos que são exceção. Pode ser feito através da alínea, que é sempre com letra minúscula, seguida de parênteses. Começa com a letra minúscula, no caso, né? E vai se desdobrar em vírgulas e no final sempre com ponto e vírgula e no final sempre com ponto final. A linha pode se desdobrar em item. E o item é usado para enumerações que vêm nessa linha. Vai se usar sempre o número cardinal, seguido de ponto.
O texto do item vai começar com letra maiúscula, termina com ponto e vírgula e o último item, ponto final. Ainda sobre a parte normativa, indo agora para o momento final. Cláusula orçamentária. Por exemplo, o artigo 25 da Constituição Estadual dita que nenhum projeto de lei que implique a criação ou aumento de despesa pública será sancionado sem que dele conste a indicação dos recursos disponíveis próprios para atender aos novos encargos. Temos aí uma cláusula orçamentária, falando sobre orçamento. Cláusula de vigência são aquelas partes do texto, aquelas fórmulas textuais que definem quando entra em vigor o prazo daquela lei, caso ela tenha um prazo, certo? E quando nada tiver dito, vai estar valendo o prazo oficial. Dentro do direito brasileiro, né, uma lei ela entra em vigor 45 dias após a sua publicação, 45 dias após, certo? Então, na verdade, ela já está em vigor, só que ela só vai produzir efeitos 45 dias depois. Cláusula revogatória é aquela cláusula, aquela parte textuais, né, em que a gente vai o quê? Vamos ter uma consolidação das leis. Então, uma determinada lei pode revogar alguns artigos ou parágrafos da lei anterior, e isso ele vai falar de forma expressa. Então, olha só, são formalmente revogados por consolidação e sem interrupção de sua força normativa os artigos tais, 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 parágrafos tais, tais, tais e assim por diante. E há disposições transitórias, que elas possuem uma enumeração própria e elas geralmente estão no final do texto legal. Um exemplo disso é a nossa Constituição. Então, como fazer um caso de alteração das leis? Lei só pode ser alterada por outra lei. Não é permitido renumerar o artigo, ou capítulo, ou título. Será utilizado o mesmo número de artigo, seguindo de letras maiúsculas ou ordem alfabética. Como exemplo, temos a CLT, que há pouco tempo foi reformada. Você vai ver a inclusão de leis justamente usando essa configuração, 439A, 439B e assim por diante. Então, por fim, a alteração não permite o reaproveitamento do número de um dispositivo que tenha sido revogado, vetado ou declarado inconstitucional. Essa indicação deve ser mantida junto ao dispositivo da lei que foi alterada. Vamos para os exercícios. Exercício número 1. Analise as proposições a seguir. Número 1. No plano jurídico, fontes do direito expressam a origem das normas jurídicas. 2. As fontes formais são o momento pré-jurídico, constituindo-se nos fatores que conduzem à emergência e construção da regra de direito. 3. As fontes formais enfocam o momento tipicamente jurídico, considerando a regra já plenamente construída, os mecanismos exteriores e estilizados pelos quais essas regras se revelam para o mundo exterior, ou seja, os meios pelos quais se estabelece a norma jurídica. Dá uma pausa no vídeo, lê de novo a questão e tenta responder. Resposta e comentários já já. Ok, vamos lá então para a resposta do nosso exercício 1. Olha só, resposta correta, apenas as proposições 1 e 3 estão corretas. Vamos rever. A proposição 1 nos fala, no plano jurídico, fontes do direito expressam a origem das normas jurídicas. Sim, com certeza. No plano jurídico, fontes do direito são, elas podem vir a se tornar normas jurídicas. Elas têm esse poder. A 2 fala que as fontes formais são momento pré-jurídico. Não, são as fontes materiais, são momento pré-jurídico. As formais, nós estamos falando da lei propriamente dita. 3, as fontes formais enfocam o momento tipicamente jurídico, considerando a regra já plenamente construída. Exato. As fontes formais é o texto jurídico que já existe, que pode ser consultado, que é aplicado numa situação real. Então, respostas corretas, item 1 e item 3, letra B.
Ó, exercício 2. São fontes do direito. Letra A, a ética, a moral, a religião, a lei e a analogia. B, a lei, a jurisprudência, sanção, coação e a coerção. C, a política, os costumes, os fatos, os atos normativos e administrativos. E letra D, a lei, os costumes, a analogia, a doutrina e a jurisprudência. Vamos lá? Pausa no vídeo e depois vamos com a resposta e comentários. Vamos lá então, resposta da questão 2. Letra D. A lei e os costumes, a analogia, doutrina e jurisprudência. Tudo isso são fontes do direito. Por que a letra A não está correta? A ética, a moral, a religião. No caso, a religião não, porque é de foro íntimo. Cada um tem a sua religião, então a lei não pode privilegiar uma determinada ou algumas determinadas religiões. Letra B. A lei, jurisprudência, sanção, coação e coerção. Aí está o erro. Sanção, na verdade, é um tipo específico de atitude, né, de ato legislativo ao qual o chefe do Poder Executivo pode se valer. Então, não tem nada a ver com fontes do direito. C. A política, os costumes, fatos, atos normativos e administrativos. Bom, os atos administrativos em si, eles não criam lei. A própria política, né? Aqui está falando do fato social, política. Então, na verdade, é um fato, mas não é um fato social de importância para o direito. Aí sim, temos a letra D com as leis, os costumes, a analogia, a doutrina e a jurisprudência. Tudo bem? É isso aí, espero que você tenha gostado dessa aula. A gente se vê na próxima aula, ok? Um abraço, tchau, tchau.